Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Erison Lima e eu estou aqui explorando o edital do SIS da UEA que saiu hoje. Saiu hoje, lá por volta das 11 horas, saiu o edital do SIS 2020 e nós estamos aqui com esse edital aberto para oportunizar vagas para os alunos do terceiro ano que vão sair agora, né, 2020, pós-pandemia, e também, como é um sistema seriado, os alunos de primeiro ano e segundo ano também farão as provas. Então a gente tem aqui o lançamento do edital para o SIS 2020. É importante você entender que edital é aquele documento, né, que rege todo o certame, né? É aquele documento que realmente te dá todas as informações acerca do dia da prova, de se tem taxa de isenção, da questão dos conteúdos programáticos, no edital que vem essas informações. Então, você vem aqui no site da UEA, clica em SIS, e aí ele vai abrir o site da VUNESP, que é a empresa que realiza as provas tanto do SIS quanto do vestibular da UEA. Então, vai abrir o site da VUNESP. Ele te dá já uma indicação aqui, as provas de acompanhamento da primeira, segunda e terceira etapa, que são relativas ao primeiro, segundo e terceiro ano, são destinadas aos alunos que cursam os três séries do ensino médio. A solicitação de isenção do dia 28 vai do dia 28 de setembro até o dia 2 de outubro, a solicitação de isenção. E a inscrição vai do dia 13 de outubro até o dia 9 de novembro de 2020. Clicando aqui em editais, você verifica que nós temos aqui o edital do Sistema de Ingresso Seriado da Universidade do Estado do Amazonas, o SIS. Nós temos o manual de isenção, para você ficar sabendo como é que você vai solicitar a sua taxa de isenção. O conteúdo programático das três séries, primeiro, segundo e terceiro ano, né? Os conteúdos programáticos das provas de habilidades especiais, que são os cursos de música, dança e teatro. Os critérios de avaliação da redação, isso é muito importante. Os critérios de avaliação da redação aí, pessoal do terceiro ano que vai fazer essa prova. Também para os professores. E a autodeclaração e pertencimento étnico. Ok? Para o aluno indígena. Eu já estou aqui com os editais abertos. Esse aqui é o edital propriamente dito, né, do sistema. Tem algumas informações acerca da universidade, da história do SIS, as instruções para a realização do sistema de ingresso seriado do SIS da Universidade do Estado do Amazonas, as disposições preliminares acerca também, algumas indicações da questão do Covid. Aí aqui, mais embaixo, nós teremos os grupos dos grupos em obediência ao disposto na Lei Estadual número 2.894/2004, sobre as vagas ofertadas para candidatos da prova de acompanhamento 3 do SIS 2020. Então, o pessoal do terceiro ano se enquadra nesses grupos que vêm logo aqui abaixo. Curso de diversas áreas, exceto da saúde, grupos A e B, cursos da área da saúde, grupos C, D e E, cursos diversos para candidatos de etnia indígena, grupo F, cursos diversos para candidatos com deficiência, PCD, grupo G. E aí você vai dar uma olhada se você se enquadra, qual grupo que você se enquadra. E logo aqui mais embaixo nós temos a questão da disposição das vagas apenas para candidatos da prova de acompanhamento 3, né? As vagas, licenciatura em ciências biológicas, licenciatura em geografia, letras, língua portuguesa, matemática, pedagogia, administração, ciências contábeis, ciências econômicas, direito, dança, música, teatro, turismo, engenharia civil, engenharia da computação, controle de automação e engenharia de produção, que são as vagas que os candidatos vão optar por elas.
engenharia elétrica, mecânica, química, engenharia química, engenharia de materiais, eletrônica, sistemas de informação, meteorologia, licenciatura em computação, engenharia naval. Aqui você tem os campos, né? Itacoatiara, Parintins, Tabatinga, Tefé. E aí vem os cursos de saúde, em Manaus, enfermagem, medicina, odontologia e licenciatura em educação física. Das vagas para os candidatos com deficiência. Nós temos essas vagas aqui e logo depois nós temos o cronograma, meus amigos. Então, do dia 28/9 ao dia 2/10, nós temos a famosa solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. E, como eu havia falado para vocês, no mesmo portal aqui da VUNESP, você tem acesso ao manual de isenção. Vamos ver se já está aqui. Está aqui o manual da isenção do CIS. Este manual contém informações sobre os procedimentos necessários para a solicitação de isenção. Então, novamente, tem o cronograma, o pedido da isenção, que vai do período de 28/9 a 2/10. Né? E os requisitos para o candidato solicitar a sua taxa de isenção da inscrição. Estar desempregado ou ser dependente econômico de responsável legal, que se encontra desempregado, ser empregado ou trabalhador autônomo com renda mensal bruta igual ou inferior a 3 salários mínimos, 3.135, ser dependente econômico de empregado ou trabalhador autônomo com renda mensal bruta igual ou inferior a 3 salários mínimos. Procedimentos que o candidato deverá realizar para obter a isenção da taxa de inscrição. A solicitação da isenção da taxa de inscrição para o curso CIS será realizada exclusivamente no portal da Universidade do Estado do Amazonas, no link CIS, mediante preenchimento do formulário de isenção dentro do prazo estabelecido deste edital. As informações prestadas na solicitação de isenção são de inteira responsabilidade do candidato. Após o preenchimento do formulário de isenção, acessar a área do candidato, selecionar o link Envio de documentos e realizar o envio dos documentos comprobatórios conforme situação empregatícia por meio digital upload. Os documentos selecionados, aí ele dá a questão das extensões, né? PDF, PNG, JPEG, JPG para você enviar os documentos. Não serão avaliados os documentos ilegíveis ou com rasuras ou provenientes de arquivo corrompido. Não serão considerados documentos enviados pelos correios, por e-mail ou quaisquer outras formas específicas. Situação empregatícia e documentação comprobatória. Número 1, desempregado ou dependente econômico de responsável legal. E aí você tem que apresentar esses documentos aqui, postar no caso, né? Naquele link. Carteira de trabalho do candidato responsável, com as páginas que contenham fotografia, identificação e último contrato de trabalho, inclusive a página seguinte em branco, que é para comprovar que ele está desempregado. Né? Você tem ali o período que ele trabalhou na carteira de trabalho, onde ele trabalhou e logo depois a página em branco, que é para comprovar que ele está desempregado. Ou não possuindo carteira de trabalho e declaração pessoal de desemprego. Número 2. Desempregados ou dependentes econômicos de responsáveis legal com renda mensal bruta igual ou inferior a 3 salários mínimos. E aí o que você tem que ter para comprovar? O contra-cheque do candidato ou responsável legal atualizado nos últimos 3 meses. Número 3. Trabalhador autônomo ou dependente econômico do trabalhador autônomo, responsável legal com renda igual ou inferior a 3 salários mínimos. E aí o que você tem que ter para comprovar isso? A declaração de renda expedida pelo candidato ou responsável legal e RG do candidato e responsável. O resultado da solicitação da isenção, a divulgação será realizada oficialmente pelo portal da Universidade do Estado do Amazonas. Outros meios de comunicação eventualmente utilizados por terceiros não serão considerados oficiais, portanto não gerarão relação dos candidatos quaisquer deveres. Após a divulgação do resultado, o pedido de isenção, o candidato deverá interpor recurso no prazo de até 2 dias úteis. Isso no caso se tiver algum problema, você não conseguiu, o teu nome não saiu na lista, aí você pode solicitar aí a revisão em até 2 dias, 48 horas.
Em caso de indeferimento do pedido de isenção, o candidato deverá efetuar sua inscrição mediante preenchimento do formulário de inscrição, necessitando ainda imprimir a guia de recolhimento do boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição em qualquer agência bancária dentro dos prazos estabelecidos nesse edital. Em caso de deferimento do pedido, ou seja, do pedido ser aceito, o candidato estará automaticamente inscrito no curso CIS-UEA 2020. Então, se a tua taxa de isenção for aceita, o teu nome sair na lista de isento, você está automaticamente inscrito, né? Porque existem dois períodos, o período de solicitação da isenção e o período da inscrição. Quem pedir a isenção e tiver a sua isenção aceita, está automaticamente inscrito no CIS 2020, ok? Para os cursos oferecidos pela OEA, não necessitando efetivar sua inscrição pela internet e pagamento de boleto bancário também, não precisa pagar o boleto. Situações que causarão um indeferimento do pedido de isenção, ou seja, de não ser aceito. Inclusão de documento comprobatório fora do prazo estabelecido em edital ou incompleto. Não atendimento aos requisitos previstos no item 4. A apresentação de informações inverídicas ou mentiras. Né? Outras informações. A Universidade do Estado do Amazonas e a VUNESP reservam-se o direito de verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato e, sendo inverídicas, levarão ao cancelamento da inscrição no sistema de ingresso do CIS 2020 e da eventual matrícula. Caso o candidato seja aprovado no CIS 2020, sua condição socioeconômica poderá ser verificada e, constatando-se que as informações prestadas não são verdadeiras, serão adotadas as medidas judiciais cabíveis. Então, essas são as informações aqui do manual de isenção, você também pode dar uma olhada lá. E aí a gente continua aqui no cronograma do nosso edital. Então, a partir do 28/10, nós teremos a divulgação da lista dos candidatos beneficiados com a isenção da taxa de inscrição. Dos dias 29/10 até 30/10, nós teremos o período para solicitação de recurso, são 2 dias, como a gente viu, referentes ao pedido de isenção. No dia 6/11, nós teremos a divulgação do resultado da análise dos recursos referentes ao pedido de isenção. E do dia 13/10 até o dia 9/11, nós teremos o período de inscrição do sistema de ingresso seriado. Então, mas como você viu ali, para quem for isento, a inscrição é automática. Né? Quem não conseguiu a isenção vai se inscrever normalmente e vai pagar a taxa, né, de inscrição. E aí nós temos, do dia 13/10 a 10/11, o período de pagamento do boleto bancário, da taxa de inscrição, que custa, aí você está vendo, R$70. Ok? No dia 29/11, nós temos a prova de habilidade específica para os cursos de música, teatro e dança. E a prova teórica e prática do curso de teatro, a prova prática do curso de dança e a prova teórico-prática do curso de música. No dia 9/12, nós temos a divulgação do resultado das provas da habilidade específica e no dia 10/12, nós temos o período de solicitação de recursos referentes a estas provas, se o caso o candidato não passar. Vai dessa data até o dia 11/12. No dia 14/12, nós temos a divulgação do resultado da análise dos recursos referentes às provas de habilidade específica. No dia 16/12, nós temos a disponibilização do cartão de convocação para o local de prova dos candidatos que se inscreveram no CIS 2020. Então, dia 16/12, nós temos a disponibilização do cartão de convocação. E no dia 12 de janeiro de 2021, nós temos finalmente as provas de acompanhamento do CIS-UEA 2020, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano do ensino médio, com início às 13 horas e fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus. Então não perca a sua hora aí, horário de Manaus, 12h50, e 1h começa, chamada 1h, né? 13 horas começa a prova, começam as provas. Dia 13/1 de 2020, 13 de janeiro, nós temos a disponibilização do gabarito pela internet, no portal da universidade.
E o candidato vai ter acesso por meio do seu CPF a partir das 20 horas. No dia 8/3 de 2021, nós teremos a divulgação do resultado final do SIS. No dia 8/3 também nós teremos a divulgação do edital da perícia médica. No dia 29/3 até 1º/4, nós teremos o período da realização da perícia médica para os candidatos com deficiência do grupo G. No dia 27/5, nós teremos a divulgação do edital de matrícula institucional para ingresso no segundo semestre de 2021. Aí a gente tem os procedimentos para a inscrição. A inscrição será realizada exclusivamente no portal da universidade, do período de 13/10, a partir de 9 horas, horário de Manaus, até 9/11 de 2020, até 17 horas, horário de Manaus. O participante deve ter em mãos, no ato da inscrição, o seu número de cadastro de pessoa física, o CPF e um e-mail pessoal. Não se esqueça de lembrar a sua senha de e-mail. Os estudantes costumam muito esquecer o seu e-mail, esquecer senha. Então, esse é o momento que você deve lembrar dessas informações e tê-las em mãos. A taxa de inscrição deverá ser paga até o dia 10/11, respeitados os horários de compensação bancária, sob pena de não ser confirmada a sua inscrição. Hein? Então, quem, no caso, não ficar isento, tiver que pagar a inscrição, até dia 10/11. Ao preencher o formulário de inscrição, o candidato deverá informar o seu número de CPF. Os candidatos que irão realizar a prova de acompanhamento 3 também deverão, ou seja, candidato do terceiro ano, né? Também deverão escolher o grupo, aqueles grupos que a gente viu lá em cima, e o curso a que pertence a vaga que deseja disputar. Itens 2 e 3 desse edital, veja lá. O candidato ao curso de música deverá optar por uma das seguintes modalidades. A gente tem bacharelado, canto, regência, instrumento, e licenciatura, canto, educação musical, instrumento e regência. O candidato ao curso de dança e teatro deverá optar por uma das seguintes modalidades: licenciatura e bacharelado. O candidato ao curso de música deverá indicar um instrumento para a prova prática de habilidade específica. Após o preenchimento e confirmação do formulário de inscrição e antes do pagamento do boleto, caso seja constatado algum erro referente aos dados preenchidos, o candidato deverá entrar em contato com o portal da Fundação VUNESP. Se você detectar algum erro nesse período aí do preenchimento da confirmação da sua inscrição, você deve entrar em contato com a VUNESP e pedir o cancelamento do teu registro e assim efetuar uma nova inscrição. Então, errou alguma coisa, cometeu um erro, pede cancelamento e realiza a nova inscrição. Após o preenchimento de formulário de inscrição, o candidato que não solicitou a isenção, olha só, você precisa solicitar a isenção, se você se enquadrar num daqueles casos ali que nós citamos há pouco, né? Mas se você não se enquadra, você não vai pedir a solicitação de isenção. Mas tem sempre aqueles que deveriam pedir e não pedem, né? Por conta de algum erro. E aí, se você cometeu o erro de não pedir a sua isenção, né? O candidato que não solicitou a isenção ou teve o pedido de isenção indeferido deverá imprimir a guia de recolhimento, ou seja, o boleto bancário, para pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 70, devendo fazê-lo em qualquer agência bancária, qualquer banco. As inscrições somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição. Então, você pagou e aí a tua inscrição é efetivada. Até a data estabelecida em edital, observando o horário normal do funcionamento bancário. Após o pagamento da taxa de inscrição, não será permitida ao candidato a troca da opção de grupo. Então, você que é do terceiro ano, observe que após o pagamento você não pode mais trocar o grupo, nem o curso, nem a língua estrangeira, nem a cidade que você vai realizar a prova. Após as 17 horas do último dia do período de inscrição, dia 9/11, a ficha de inscrição e o boleto bancário não estarão mais disponibilizados no site. O candidato poderá reimprimir o boleto bancário, caso seja necessário, no máximo até 17 horas do último dia de inscrição, ou seja, dia 9/11, para o pagamento até dia 10/11. Dos procedimentos para a solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. O candidato que desejar o benefício de isenção do pagamento da taxa de inscrição, trabalhadores com renda mensal inferior a 3 salários mínimos,
os trabalhadores que que se encontram desempregados, os autônomos ou os dependentes econômicos do responsável legal deverão observar o disposto no anexo 1, Manual de Isenção. Novamente, veja lá, deste edital disponível no portal da universidade. Aí nós temos os procedimentos para a solicitação do atendimento especial e o cartão de confirmação, cartão de convocação. O cartão de convocação, contendo as informações do local de prova do candidato, confirma a sua inscrição e convoca para as provas. O cartão será obtido pela internet, no portal da universidade, por meio do número de CPF do candidato. Estará disponível a partir do dia 16/12. O cartão de convocação contém o nome completo do candidato, o número de inscrição no concurso, documento de identidade, CPF, opção de curso, turno, município e grupo, no caso, pessoal do terceiro ano, né? Data, local e hora da prova, opção de língua estrangeira e atendimento especial. É obrigação do candidato proceder à conferência dos dados contidos no seu cartão de convocação. Não existe possibilidade de alterar o curso e ou grupo depois que sai o cartão de convocação. Se o candidato não localizar no portal da universidade o seu cartão de convocação, deverá entrar em contato com a VUNESP nesse número que aparece aqui no edital. Okay? A prova de habilidade específica, música, teatro e dança, curso de música. Quem se enquadrar nessas categorias, eu estou passando aqui rápido, mas quem se enquadrar nessas categorias, você observe baixo o edital, observe essas especificações, ok? Vamos aqui. Uma coisa importante sobre os critérios de avaliação da redação. Os candidatos deverão observar o disposto no anexo 4. Aí nós temos aqui, os critérios de avaliação da redação. A prova da redação espera-se que o candidato produza uma dissertação em prosa na norma padrão da língua portuguesa, a partir da leitura dos textos auxiliares que servem como referencial para ampliar os argumentos produzidos pelo próprio candidato. Ele deverá demonstrar domínio dos mecanismos de coesão e coerência textual, considerando a importância de apresentar um texto bem articulado. Então, para os alunos que irão fazer a prova de redação, o pessoal do terceiro ano do ensino médio vai fazer a prova de redação, e aí nós temos o tema, a estrutura, a expressão, coesão e modalidade. Será atribuída nota 0 à redação que fugir do tema e ou gêneros propostos, apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato. Você não pode assinar na prova, nem fazer qualquer tipo de marcação, sinal. Estiver em branco, apresentar texto sob forma não articulada verbalmente, apenas com desenhos, números ou palavras soltas. Forma escrita em outra língua que não a portuguesa. Apresentar letra ilegível ou incompreensível. Apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para tal. Então, você tem um espaço ali reservado para o texto definitivo, você escreve em outro local. Apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado. Apresentar 7 linhas ou menos, sem contar o título. Forma composta integralmente por cópia de trechos de coletânea ou de quaisquer outras partes da prova. Então, se copiar parte das provas e o teu texto for constituído só de cópias. Apresentar formas propositais de anulação como impropérios, xingamentos, trechos jocosos, piadas, e ou recusa explícita em cumprir o tema proposto. Observações importantes. Cada redação é avaliada por 2 examinadores independentes. E quando há discrepância na atribuição das notas, o texto é reavaliado por um terceiro examinador independente. Quando a discrepância permanece, a prova é avaliada pelos coordenadores da banca. O espaço para rascunho no caderno de questões é de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma, um rascunho elaborado pelo candidato
será considerado na correção da prova de redação pela banca examinadora. Em hipótese alguma, o título da redação será considerado na avaliação do texto. Então, o título não serve para avaliação. Ainda que o título contenha elementos relacionados à abordagem temática, a nota do critério que avalia o tema só será atribuída a partir do que estiver escrito no corpo do texto. Textos curtos, com apenas 15 linhas ou menos, serão penalizados no critério da avaliação da expressão. As propostas de redação da Fundação VUNESP apresentam uma coletânea de textos motivadores que servem como ponto de partida para reflexão sobre o tema que deverá ser abordado. Textos compostos apenas por cópias desses textos motivadores receberão nota 0. E textos em que seja identificada a predominância de trechos de cópia em relação a trechos autorais terão a nota final diminuída drasticamente. Essas são as indicações aqui a respeito da prova de redação, os critérios de avaliação da prova de redação. Aí, seguindo no nosso edital, nós temos a classificação final, que é um cálculo que é feito para classificar os candidatos, né? Os recursos, é muito importante. A divulgação dos resultados, nós já vimos lá no cronograma, né? Procedimentos para matrícula, a convocação dos candidatos, depois você observa aqui os procedimentos para a matrícula, esse vídeo já está muito longo. E aí nós temos as disposições finais do edital. Ok? Dê uma olhada nesse edital, é muito importante. Aqui foi apenas uma exploração prévia a respeito desse edital para a gente ter uma primeira visão a respeito de como vai ser esse certame pós-pandemia da Universidade do Estado do Amazonas. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima, tchau.